Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ei, Zedu, bom dia. Zedu não nos ouve. Fernanda. Ei, que bom que eu tô te ouvindo. Vamos tentar explicar para os nossos ouvintes o que a lei da guarda compartilhada de pets define? Vamos. E vamos começar dizendo o seguinte: não é uma lei de guarda compartilhada de pet. É uma lei de custódia compartilhada de pet. Boa. É importante a gente definir isso, porque essa nova lei, Fernanda, ela não altera a forma como a gente vê os animais. Os animais continuam sendo vistos como coisa. Tanto é que a lei vai falar em diversas vezes em propriedade, né? Vai lá no parágrafo único do artigo 2º, por exemplo, vai dizer, olha, presume-se de propriedade comum. Você não tem, o filho não é propriedade, o animal é propriedade, ou seja, filho gente, animal coisa. Embora essa lei traga para a cena o reconhecimento do afeto que nós temos pelos nossos animais de estimação. Mas ainda não houve aquele passo que está previsto lá no projeto do Código Civil de declarar que são seres sencientes, né? Dar uma evoluída no status dos nossos queridos bichinhos de estimação. Ainda são considerados coisas. A lei, Fernanda, vem suprir um vazio em uma boa hora. Por que eu estou falando isso? Porque a Justiça já vinha se deparando com essas situações. Como ficam os animais de estimação nos divórcios ou na dissolução das sociedades, né? das dissoluções das uniões estáveis. E os juízes estavam tendo que decidir, porque há um princípio constitucional, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, o juiz não pode deixar de decidir alguma coisa só porque não existe lei. Ele tem que julgar em qualquer circunstância. Não pode dizer, olha, não posso julgar isso porque não existe lei sobre isso. Então estava julgando sem lei, de acordo com os próprios sentimentos, de acordo com as construções doutrinárias. Então vem em boa hora porque oferece ao juiz um mecanismo de segurança para a prolação de sentenças. Perfeito. Mas aí, na minha visão, ainda deixa alguns vazios que precisam ser preenchidos e comete alguns equívocos também. Opa! Vamos lá ver primeiro o que tem de bom nisso aí. Primeiro, o fato de existir uma lei. E aí vai dizer que se não há acordo com relação à custódia do animal de estimação de propriedade comum, o juiz determina o compartilhamento dessa custódia e das despesas de manutenção do animal de forma equilibrada entre as partes. Note, não está arbitrando pensão para bicho. Pensão continua sendo reservada aos humanos. E a forma de cálculo não é a mesma forma de cálculo que se usa para pensão alimentícia. Se lá na pensão alimentícia nós falamos em necessidade e possibilidade, aqui nessa lei 15.392 de 16 de abril, vai falar em compartilhamento da custódia e das despesas de manutenção do animal de forma equilibrada entre as partes, o que pressupõe uma divisão e não uma proporcionalidade. Tá bom, Fernanda? Certo. Até aí tá dando para acompanhar, né? Sim, Então, como regra, vai se fazer esse compartilhamento da custódia e das despesas do animal. E aí vai proibir esse compartilhamento caso o juiz identifique um histórico ou risco de violência doméstica e familiar. Quem pratica violência doméstica e familiar não pode ficar com a custódia do bichinho de estimação. Aquele que tem histórico de maus tratos contra animais também não pode ter a custódia, tá? E aí vai estabelecer o tempo de convivência do bichinho com cada um de acordo com as condições fáticas e ambientais que cada um demonstrar. Aí tem que demonstrar que a moradia daquela pessoa tem condições de receber o animal, que ele tem condições de cuidar daquele animal, de zelar, de sustentar, e disponibilidade de tempo de cada uma das partes também vai ser levada
em consideração. E aí o que acontece? Determinado compartilhamento, a parte pode renunciar. Uma das partes pode renunciar a esse compartilhamento. O que não poderia acontecer com os humanos. Não, Isso. a paternidade é irrenunciável, Isso né? aí. Para a custódia dos animais, você pode renunciar. E aqui, na minha visão, está o maior equívoco dessa lei. Eu vou explicar. O que acontece? Quando um animal entra no seio de uma família, ele entra com a concordância, nós vamos presumir que houve toda a concordância daquela família. Então, quando um bichinho de estimação, um gatinho, uma tartaruga, um peixe, um cachorro, enfim, qualquer que seja o animal de estimação, que entra no seio de uma família, nós vamos presumir que há uma concordância, que há uma harmonia em relação a aquele animal estar ali. E aí passa a ser não uma responsabilidade de um ou de outro, mas passa a ser a responsabilidade da família. Todo mundo da família tem que cuidar da caixinha, né, de areia, todo mundo tem que cuidar do jornalzinho, todo mundo tem que levar para passear, de acordo com a organização de cada família. E evidentemente que os gastos com aquele animal são da família e não de um ou de outro. E aí, Fernando, o que acontece? Eu vou ler o artigo aqui para você ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Parte que renunciar ao compartilhamento da custódia perderá a posse e a propriedade do animal de estimação em favor da outra parte, sem direito à indenização, e responderá pelos débitos relativos ao compartilhamento a seu cargo pendentes até a data da renúncia. Veja bem, Fernanda, se eu renuncio ao compartilhamento, eu também estou exonerado de pagar as despesas que vierem depois. Eu me assustou quando eu vi isso aqui, que só responde pelos gastos dos animais aquele que quer ficar com o animal na sua posse. Por quê? Ora, não era uma responsabilidade da família, a despesa não era de toda a família, aí de repente a despesa passa a ser De uma única pessoa. Eu renuncio a ficar com aquele animal e não tenho mais nenhuma responsabilidade com ele. Será que é isso que a gente quer para a nossa sociedade? Eu entendo que não, eu entendo que o legislador aí ele andou na contramão, porque a responsabilidade por uma vida, ela tem que existir enquanto aquela vida existir. E essa lei, na minha visão, falha com relação a isso, porque permite que a pessoa chegue lá a um determinado ponto. Vamos imaginar a seguinte situação absurda, mas que pode acontecer, pode chegar aos tribunais. O animal está velho, começa a ter muita despesa com veterinário, com medicação, com tudo, e aí eu vou e simplesmente digo, olha, eu não quero mais não, eu vou renunciar. Isso é certo em que lugar do planeta, Fernanda? Nenhum. Egoísmo. Pois é. Mas aí quando você renuncia, né, à convivência aqui, quando você não quer a convivência do animal, essas despesas vão ficar todas para o outro. E isso, para mim, é um equívoco muito grande. Aí que talvez esteja falha, né, Zedu? Porque você pode renunciar de não ter a custódia, mas não de continuar com as responsabilidades financeiras do custo disso. É perfeito. Se você não quer conviver com aquele animal, ok, problema seu. Ok, não quer, ninguém é obrigado. Você não aceitou enquanto era uma família que aquele animal estivesse ali? Você não colaborou? Você não, de certa forma, não validou aquele animal junto com aquela família? Aí, de uma hora para outra, você não vou renunciar. Né? Zedu, já pensou você com 5 gatos? Como é que é? Você com 5 gatos? Aqui são 6. 6, então, aí, imagina, se alguém daí renuncia. Aqui nós já tivemos 8 gatos e 2 cachorros ao mesmo tempo. Fora os adolescentes, né, que dão mais trabalho ainda. Agora tá até calmo, são só 6 gatinhos. Infelizmente, os outros 4 estão lá na Fazenda Celestial, né? Estão num lugar muito melhor. Enfim. Então, Fernanda, a gente não pode simplesmente, agora vamos imaginar aqui, a gente vai embora e como é que fica essa despesa? Como é que fica? Não, mas aqui não é justo. Renuncia, né? Você não é obrigada, eu achei que isso aí foi um erro. Mas, volto a dizer, tem muita coisa bacana na lei, a lei protege o animal, porque impede que aquele que pratica maus tratos fique, a lei facilita para que os juízes
tomem as decisões, porque antes estavam sendo decisões com base nas experiências pessoais, com base na teoria do valor do afeto, com base no reconhecimento de que os pets fazem parte da sociedade. Tanto é que a gente vai para tudo quanto é lugar aí, a gente vê pet shop, quer dizer, se existe uma loja para atender aqueles animais, significa que os animais estão fazendo parte das famílias, né? Perfeito. Mas eu achei que a lei perdeu uma oportunidade muito grande de evoluir ainda um pouco mais. Mas vamos aguardar, vamos ver se o legislador melhora com o passar do tempo. Obrigada, Zedu. Até segunda, hein? Até segunda, se Deus assim nos permitir.